Sabem, se vocês próprios estão convencidos, é muito mais fácil vender a ideia a outra pessoa. Vou lhes contar uma história. Muitos anos atrás, quando eu ainda vendia panelas e fazia demonstrações de como usá-las, no último ano que fiz isso, fui o melhor vendedor dos Estados Unidos entre mais de 3.000. Eu vendia a todos com quem falava. Isso é mesmo verdade. Eu estava no auge. Um dia estava na casa de um amigo, vou chamá-lo de Bill. Bill estava deprimido. Estava se queixando e reclamando do seu negócio que andava péssimo. Enquanto conversávamos, eu estava na cozinha da casa, tomando um café com ele. Eu disse, bem, Bill, sei exatamente qual é o seu problema. Ele disse, e qual é o meu problema? Eu respondi, você está tentando vender uma coisa em que nem você acredita. Ele quase explodiu dizendo, Zig, isso é ridículo. Temos o melhor conjunto de panelas do mercado americano. Eu disse, Bill, eu sei disso. Você não precisa me convencer, amigo. É só uma pena que você mesmo não acredite nisso. Ele disse, o que você quer dizer com isso? Olha, Zig, deixei meu emprego anterior há uns 5 anos. Lá eu era gerente. Passei para essa empresa e trabalho como vendedor porque o produto é muito melhor. Eu disse, Bill, você pode dizer isso a outras pessoas, meu amigo. Mas eu conheço você e sei que você não acredita no que vende. E eu fui me dirigindo ao fogão. Ele disse, você diz isso porque eu cozinho com panelas dos concorrentes. Eu respondi, sim. Ele disse, Zig, não perca seu tempo, isso não tem nada a ver. Ele disse, vou comprar um conjunto das nossas panelas. Mas, Zig, você sabe muito bem que minha esposa está hospitalizada há quase um mês. E isso nos deixou muito apertados, sem dinheiro. Há 2 meses tive um acidente com o meu automóvel e tenho que ficar andando de ônibus e de táxi. Bem, sabe, Zig, não se pode trabalhar dessa maneira. E agora parece que os meninos terão que operar as amígdalas, e não tenho seguro que cubra isso. Mas, Zig, um desses dias eu vou comprar um jogo dessas panelas, eu lhe garanto. E eu disse, Bill, há quanto tempo você trabalha para esta empresa? E ele respondeu, há 4 anos. Eu disse, e o que aconteceu no ano passado, e no anterior, e nos outros antes dele? Bill, vou lhe dizer exatamente o que está acontecendo em suas visitas de vendas. Posso dizer com certeza, como se estivesse junto em todas elas. Você chega no fechamento e o candidato diz, bem, Bill, você sabe que eu adoraria ter um conjunto de panelas, mas infelizmente minha esposa está hospitalizada há quase um mês, e isso nos deixou muito apertados, nem dá para acreditar. E tivemos um acidente de automóvel há 2 meses, e eu agora tenho que andar de ônibus e de táxi. E agora parece que os nossos 2 meninos terão que ser operados das amígdalas e não temos seguro. Mais tarde, Bill, nós vamos comprar um conjunto de panelas. Você sabe, Bill, eu disse a ele, a probabilidade é de 17 milhões para 1 que eles iriam ter exatamente as mesmas desculpas que as suas para não comprar um produto durante 4 anos. Mas cada vez que dão uma desculpa, você é um pensador positivo, ou pelo menos alguém que fala positivamente. Então dirá, agora pense positivo, Bill. Pense positivo, Bill. Pense positivo. Um dos seus lados estará dizendo isso, mas o outro estará ouvindo aquele candidato e dizendo, sim, sei exatamente o que quer dizer. É por esse motivo que eu ainda não comprei um conjunto. Eu disse, Bill, vender nada mais é que uma transferência de sentimento. Como se sente sobre o negócio? Entenda, se você realmente acreditar que é uma oportunidade real, se você reparou nas pessoas que surgem, em alguns casos, do nada, e tiveram um enorme sucesso, você precisa se dizer sempre e sempre, se eles conseguem, eu posso conseguir. Quero compartilhar esse negócio com outras pessoas. Quero enfatizar um ponto. O entusiasmo é a expressão exterior de um sentimento interior. Quando vocês realmente se sentem bem com esse negócio, o sonho de participar de fins de semana, de sonho, de eventos e de reuniões familiares é muito forte. Vocês entram em contato com muitas outras pessoas e vocês se apaixonam pelo negócio. Vocês precisam estar entusiasmados com o negócio. Gosto da história do Johnny. Ele está no 2º ano primário e numa sexta-feira a professora disse, se algum de vocês tiver uma experiência diferente esse fim de semana, quero que nos conte na segunda-feira. Bem, na segunda-feira de manhã, Johnny estava muito animado.
O garoto não parava sentado no lugar. A professora disse: Johnny, parece que você teve um bom fim de semana. Sim, senhora, foi ótimo. O que você fez, Johnny? Meu pai e eu fomos pescar e conseguimos pegar 75 peixes. Todos pesavam mais de 30 quilos. Bem, Johnny, você sabe muito bem que isso não é verdade. Ah, sim, senhora, é verdade, disse ele. Meu pai é um grande pescador e eu sou ainda melhor do que ele. Garanto que pegamos 75 peixes e todos pesavam mais de 30 quilos. Bem, Johnny, se eu chegasse aqui hoje e contasse à turma que esta manhã, no meu caminho para a escola, a 2 quarteirões daqui, um enorme urso apareceu e quase me pegou, quando ele já ia me morder, de repente apareceu um enorme cão amarelo e lutou com o urso. O cachorro acabou quebrando o pescoço do urso e matando o bicho. Johnny, você acreditaria nisso? Ah, sim, senhora, disse ele. Na verdade, esse cachorro é meu. Esse entusiasmo é incrivelmente importante, mas ouçam o resto. Entusiasmo é como correr no escuro. Você até pode chegar onde quer, mas está arriscando. E você também pode quebrar seu pescoço nesse processo. Se tiver sentido de direção, se tiver a visão, se tiver o sentimento certo, a alegria, a atitude correta, e quanto mais aprender sobre o negócio, mais provável será que consiga persuadir a pessoa a entrar no negócio. Entusiasmo é muito importante. Se vocês continuarem a treinar e a adquirir informações, ele se tornará uma maneira de viver. Ele se tornará permanente. A chave número 5 é aprender a fazer perguntas. Tenho um bom amigo, ele se chama Bernie, e anos atrás perguntei a ele: noto que todas as vezes que alguém lhe faz uma pergunta, você sempre responde com uma pergunta. Por que faz isso? Ele disse: e por que não? Bem, se querem saber como fazer perguntas, tenho que lhes dizer que agora estou me baseando principalmente num livro que escrevi, onde temos centenas de perguntas. Como podem notar, em nosso trabalho também venho lhes fazendo diversas perguntas. Existe um manual bem aqui na sua cidade, nas melhores livrarias. Ele também ajudará vocês a fazer perguntas. Chama-se A Bíblia Sagrada. Isso nada tem a ver com religião no momento, mas sim com o fato de que Jesus Cristo foi o melhor vendedor e o melhor gerente que jamais existiu. Só necessitou de 12 vendedores, e um deles era um perdedor. Eles espalharam sua palavra através do mundo civilizado da época. Vocês vão notar, ao ler a Bíblia, que cada vez que alguém fazia uma pergunta a Jesus, ele respondia com uma parábola, ou ele respondia com uma pergunta. Comprem uma Bíblia onde as palavras de Cristo estão em vermelho e leiam o que ele dizia. E continuem lendo, que vão acabar obtendo a resposta. Em toda a minha vida de vendedor, acho que sempre usei 3 perguntas para fechar negócios. O importante num negócio é você estar convencido dos produtos que você vende. Muito bem. Agora, um dos motivos para a maioria das pessoas pensar que ainda tenho 30 e poucos anos, embora eu tenha 68, é o fato de que eu acredito que o que se come e se coloca dentro do corpo faz uma grande diferença. E sim, eu acredito que os suplementos de vitaminas também fazem uma diferença neste nosso mundo de hoje e também tomo isso. Agora, digamos que vocês estão vendendo um produto que economiza dinheiro e vocês o demonstraram. Vocês falaram sobre ele. Certamente perguntaram ao candidato: o senhor percebe onde isso lhe economizaria dinheiro? É lógico. O senhor está interessado em economizar dinheiro? Sim. Se o senhor for começar a economizar dinheiro, quando acha que deve começar? Vamos supor que vocês estão falando sobre saúde. O senhor percebe como isso melhoraria sua saúde? Sim. O senhor está mesmo interessado em sua saúde? Se o senhor fosse começar a cuidar da sua saúde, quando seria o melhor momento para começar? Digamos que vocês estejam vendendo segurança nesse negócio e utilizando números como base. O senhor percebe que isso aumenta a segurança de sua família? Sim. Bem, está interessado na segurança de sua família? Sim. Se fosse começar a cuidar disso, quando seria o melhor momento para começar? Mas cuidado, vocês não devem fazer disso um interrogatório,
como se fossem advogados de acusação ou de defesa. Devem agir como um orientador amigo. O senhor percebe em que isso ajuda? O senhor acredita que seria vantajoso entrar num negócio que pode construir com sua família? Está interessado em ter sua família trabalhando com o senhor? Se o senhor fosse começar a trabalhar com a sua família, quando seria o melhor momento para isso? Vocês concluem tudo com essas 3 perguntas, porque perguntas estão envolvidas em quase tudo. Há alguns anos atrás, quando comecei minha carreira de palestrante, tive um compromisso em Greenville, Carolina do Sul. Eu tinha escrito ao Holiday Inn fazendo uma reserva. Chegando lá, quando entrei na recepção, vi um cartaz que dizia: viajantes, evitem Greenville na semana de 11 a 15 de outubro. É a semana dos têxteis. Dizem que não se consegue obter uma reserva porque fica tudo lotado um ano antes. Bem, logo que entrei, percebi que estava com um problema. Decidi tentar resolver isso logo. Cheguei até a recepcionista e disse: sou Zig Ziglar. Chegou alguma correspondência para mim? Ela respondeu: Sr. Ziglar, o senhor é hóspede deste hotel? Respondi: não, mas tenho uma reserva. Ela disse: há quanto tempo foi feita? Eu respondi: por favor, verifique se alguém me telefonou. Há quanto tempo foi feita a sua reserva? Respondi: bem, escrevi há umas 3 semanas atrás. E ela disse: então, Sr. Ziglar, não há solução. Nesse momento chegou outra recepcionista, obviamente a primeira era nova no emprego. Ela se virou para quem entrou e disse: Sr. Ziglar, esta é a senhorita Graça. Olhei para ela, sorri e disse: ela certamente não me parece uma desgraça. Ela me dá a impressão de boas notícias. E ela sorriu e disse: bem, Sr. Ziglar, normalmente sou isso mesmo, mas hoje acho que não é o caso. Eu disse: senhorita, antes que me diga alguma coisa, vou lhe fazer umas perguntas. Ela respondeu: está bem. Eu disse: primeiro, a senhora se considera uma mulher totalmente honesta? Ela disse: é lógico que sim. Eu disse: está bem, vou lhe fazer uma segunda pergunta. Se o presidente dos Estados Unidos entrasse por essa porta agora, neste momento, e chegasse à recepção, a senhora teria um apartamento para ele? Ela respondeu: Sr. Ziglar, o senhor sabe perfeitamente que se o presidente entrasse pela porta, é lógico que acharíamos um apartamento para ele. Minha resposta foi: está bem, a senhora é mesmo honesta. Eu também sou um homem totalmente honesto, pode acreditar. O presidente dos Estados Unidos não vai entrar por essa porta. Eu vou ficar com o apartamento dele. Nem preciso contar que consegui um apartamento. Mais ou menos 5 anos mais tarde, minha mulher e eu quase nos esquecemos de nosso aniversário de casamento. Mas vocês sabem que isso pode acontecer. Então, no dia anterior, liguei para o Royal Sonesta de Nova Orleans e pedi um apartamento. Responderam: não temos nenhuma vaga. E eu disse: quero falar com o gerente. E usei a mesma conversa que no Holiday Inn. É evidente que foi lá em Nova Orleans que comemoramos. Acho que foi nossa 26ª lua de mel. Aprender a fazer perguntas é muito importante. Ouvir também é. Escutamos não só com as orelhas, mas também com os olhos. E a gente também aprende a não ouvir tudo que a pessoa diz. Por exemplo, eu costumava trabalhar com uma vendedora, a melhor que já vi. Ela morava em Great Falls, na Carolina do Sul. Ela tinha um problema de audição meio diferente. Quando o candidato dizia não, embora ele estivesse bem perto dela e falando alto, ela nem piscava. Ela não conseguia ouvir, mas quando sussurravam sim lá de longe, ela ouvia tudo. Entendam que quando um candidato diz não, isso acontece porque não sabe nem acredita o suficiente para dizer sim. Entendam também que quando um candidato diz não vai mudar de ideia. É muito difícil fazer a pessoa mudar de ideia. Entretanto, as pessoas ficam felizes em tomar uma nova decisão com base em novas informações. É por isso que vocês precisam de 10 vezes mais informações do que as realmente necessárias. Porque quando eles dizem não da primeira vez, estão simplesmente dizendo não, até esse momento, com base no que sabem e no que acreditam. Quando disserem não, na verdade não ouçam o que disseram. Suponham simplesmente que a pessoa quer mais informações. E lembrem-se, novamente, o candidato na realidade não quer dizer não.
Ele não quer terminar o relacionamento. E todos temos aquela pequena semente de esperança de que talvez esta seja a oportunidade que sempre nos escapou. A chave seguinte é a persistência. Falei muito sobre isso na primeira fita desta série. Ela também é muito, muito importante. As pessoas que acreditam no que fazem persistem. Tive um sonho sobre o que faço agora, isso nos idos de 1952. Foi necessário chegarmos a 1968 para que eu pudesse fazer isso em tempo integral. Nos anos de intervalo, trabalhei como vendedor para sustentar minha família. Eu tinha 3 filhas e depois veio o menino. Minha principal responsabilidade era sustentar minha família. Margaret Thatcher disse algo que eu li antes de ontem. Isso realmente me intrigou porque é muito verdadeiro. Ela disse que muitas pessoas acreditam que a liberdade lhes dá permissão para fazer qualquer coisa. Não existe liberdade sem responsabilidade. Minha responsabilidade, a principal delas, era com a minha família, mas eu tinha aquele sonho. O que tento fazer é administrar meu dia pelo relógio e minha vida com uma visão. Eu acredito que esta é a maneira de construir este negócio. O dia pelo relógio e a vida com uma visão. Por exemplo, você tem que se basear no relógio. Quantos de vocês notaram que as pessoas que não têm nada para fazer, em geral, querem que você também não tenha nada a dizer? Já notaram isso? Muito bem. Agora, se vocês forem organizados, não deixarão essas pessoas fazerem vocês perderem tempo. Persistência simplesmente quer dizer, eu acredito no que estou fazendo. O evento iminente é a próxima chave. Quando trabalhei com seguros, naturalmente os aniversários, sabem, eram uma indicação de que o prêmio do seguro aumentaria, e nós nos baseávamos nisso. No que se refere ao seu negócio, quando se fala sobre tempo para fazer algo, o evento iminente é construir sua rede e organização. Nunca houve, em minha opinião, e nunca vi isso em todos esses anos. Faço palestras para grupos da Amway desde 1973. Isso são 22 anos. Eu nunca vi um momento em que a situação estivesse tão propícia como agora para um crescimento realmente explosivo. Pessoas de todo o mundo. A China, por exemplo, agora está aberta. Mudanças incríveis estão acontecendo. A estrada das informações está ficando congestionada. As mudanças tecnológicas são tão rápidas que nossas cabeças estão tontas e as pessoas estão procurando algo para fazer. Se o que faço não der mais certo, preciso de algo. Onde está o paraquedas que posso usar? Muita gente está procurando com a mente aberta hoje em dia, bem mais aberta do que nunca. Sabem, as mentes de algumas pessoas são como concreto. Tudo está misturado e concretado para sempre. E certamente vocês notaram isso. Essas mentes estreitas e as cabeças duras, em geral, estão na mesma pessoa. Não faz sentido, mas é assim que parece funcionar. Muito bem. O evento iminente é simplesmente que agora é o momento de capitalizar a maior oportunidade de todos os tempos. Para sua informação, atualmente 80% de todos os milionários dos Estados Unidos são milionários de primeira geração. O momento é agora. Para sua informação, discuto isso em outro material. Um imigrante legal, vindo do Oriente, da América Central ou do Sul, da África, do Oriente Médio, da Europa ou da Escandinávia, essa pessoa tem 4 vezes mais probabilidade de se tornar um milionário nos Estados Unidos do que as pessoas que nascem aqui. Por quê? Porque eles chegam e deixaram para trás seus amigos, suas famílias, seus grupos de apoio, sua língua, sua cultura, seu clima, e chegam aqui com um sonho incrível. Esta é a América. Todos são ricos, todos podem vencer. Eles vão a uma cidade qualquer e leem o jornal. Encontram anúncios procurando gente. Encontram empregos que pagam $6 por hora e ficam loucos. Porque de onde eles vêm, esse é o salário que pagam por 3 dias de trabalho. Essa gente trabalha em turnos de 12 horas e vai à escola para obter educação. Recebi uma carta linda de uma senhora da Nigéria que agora dirige uma grande empresa de café. Ela está aqui há 12 anos.
O marido dela agora é médico. Quando esses imigrantes percebem que na América temos problemas, é tarde demais. Eles já venceram. Eu disse tudo isso simplesmente para mostrar que o evento iminente é agora. Mas vocês precisam observar essas pessoas. Isso porque às vezes elas terão a tendência de ficarem nervosas quando estiverem próximas do momento da decisão. Sabem, algumas pessoas literalmente têm medo do sucesso. Espero que todos vocês percebam isso. Prestem atenção neste exemplo. Vocês agora são um motorista de ônibus e estão em seu ônibus dirigindo para o sul e chegam a 4,4 quilômetros. Então viram para a esquerda em seu ônibus e dirigem 3,3 quilômetros. Daí viram novamente para o sul e agora dirigem seu ônibus 2,2 quilômetros. E depois voltam à esquerda e dirigem o ônibus 1,1 quilômetros. Nesse ponto, vocês têm 55 passageiros no veículo. Agora, quando somam esses e aqueles números, 4,4, 3,3, 2,2 e 1,1, isso dá 11. Com base nessas informações que lhes dei, quantos de vocês podem me responder imediatamente qual é a idade do motorista do ônibus? Se puderem, levantem a mão. Bem alto! Há umas 12 pessoas que sabem me dizer a idade do motorista. Bem, eu disse que vocês eram o motorista do ônibus e vocês estavam dirigindo para o sul. Bem, o que foi que eu fiz? Fiz uma das brincadeiras mais antigas que se pode imaginar. Eu mandei vocês procurarem naquele ponto enquanto eu mostrava as coisas neste ponto aqui. Eu aprendi isso quando era criança. Muitas vezes via um passarinho com uma asa quebrada e corria atrás dele. Eu não conseguia pegá-lo porque ele pulava e tentava voar. E 2 quarteirões mais adiante o passarinho se levantava e saía voando. A mãe do passarinho cuidava de tudo. Contei tudo isso para mostrar que muitas vezes os candidatos estão genuinamente interessados, mas têm medo de tomar decisões. Vocês precisam entender que muita gente tem medo de tomar decisões. E é por esse motivo que o mais importante aqui é vocês serem o tipo certo de pessoa. Alguém em quem eles podem confiar totalmente. Meus amigos, eles precisam de um estímulo para entrar nesse negócio. E qual é o estímulo? Acredito que a melhor coisa que temos para vender é o sonho. É nisso que vocês são melhores. Mas precisam ser capazes de verbalizar isso. Vou contar a vocês a declaração que explica a nossa missão na empresa. É ser alguém que faz a diferença na vida pessoal, familiar e profissional de um número suficiente de pessoas para fazer uma diferença positiva nos Estados Unidos e no mundo. Isso parece uma declaração muito presunçosa, mas vocês precisam entender que fizemos algumas coisas que nos permitem acreditar que essa declaração é realizável. Estão acontecendo coisas que são absolutamente inacreditáveis. E entendam, vocês precisam estar vendendo o sonho. Vocês têm a oportunidade de ser parte de algo que vai mudar o mundo incrivelmente, não só a nação. E saibam que muitas pessoas sempre sonharam em participar de algo muito maior que elas mesmas. E o resultado é o seguinte. Para uma pequena empresa, nossa declaração parece um tanto presunçosa, até vocês ouvirem a história do avô que passeava na praia com o seu neto. Aliás, se eu soubesse que netos são algo tão agradável, eu teria sido mais gentil com os pais deles. Bem, de qualquer maneira, esse avô estava passeando na praia com o neto e a cada momento ele se abaixava, pegava uma estrela do mar e a jogava na água. Primeiro uma, depois outra e mais outra, até que o neto disse: "Vovô, o que está fazendo?" E o avô respondeu: "Essas estrelas do mar são organismos vivos. Elas foram trazidas à praia pela maré, e se não as jogarmos de volta ao mar, elas morrerão com o calor do sol." O neto disse: "Mas, vovô, existem dezenas de milhares delas. Que diferença isso vai fazer?" E o avô se curvou novamente e pegou outra e disse: "Para esta aqui, vai fazer toda a diferença do mundo." Entendam, para aquela pessoa com quem estão conversando,
vocês podem fazer toda a diferença do mundo. E aí chegará o dia em que vocês patrocinarão um Kenny e uma Donna Stewart, e então milhares e milhares de pessoas estarão envolvidas no negócio. E então, quem sabe qual será o futuro? E o que é muito estimulante é que esta organização se baseia em valores, na ética, na moral e na integridade. Vejam, agora eles não falam mais tanto sobre comportamento ético. Começaram no ponto errado. Precisam falar sobre integridade. Precisamos falar sobre integridade porque, se formos íntegros, nós nos comportaremos de maneira ética. Podem ter certeza disso. Uma pessoa com integridade pode fazer algo que não seja ético em alguma ocasião, mas não fará isso com frequência, porque não podemos consistentemente ter um desempenho inconsistente com a maneira como nos vemos. Eu aposto, vocês precisam ter aquele sonho, e esta é a chance de construir a segurança. E a chave seguinte é a da sinceridade. Quando falo de sinceridade, muitas vezes as pessoas já me disseram, como vendedor e como treinador em vendas, elas me disseram: sabe, você parece mesmo muito sincero. As pessoas se convencem disso. Gosto da história do grande ator inglês Charles Laughton. Uma noite estava lendo a Bíblia numa grande igreja de uma comunidade rural do meio oeste. E à medida em que esse fantástico ator lia, sua dicção, seu volume, seu modo de ler deixou todos extasiados. Todos na igreja estavam tomados de reverência. Podia-se ouvir até um alfinete cair. Quando terminou, todos estavam tão pasmados que não sabiam se deviam chorar ou aplaudir. Então, um velhinho se levantou e pediu permissão para ler a Bíblia. Permitiram. E enquanto ele lia, ficou óbvio que o velhinho não tinha a educação e o treinamento de um Charles Laughton, mas ficou ainda mais óbvio que, se esse fosse um torneio de leitura da Bíblia, Charles Laughton teria ficado num distante segundo lugar. Alguém lhe perguntou: como se sente numa situação dessas? Com um sorriso seco, Charles Laughton respondeu: bem, sabem, é lógico que eu conhecia e muito bem o texto, mas esse velhinho conhecia o autor. A realidade é que vocês podem não ter a educação, podem não ser eloquentes, podem não ter muitas outras coisas. Mas o que vocês têm é a rara oportunidade de ser sinceros, uma chance de usar o que possuem como seres humanos respeitados. Sabem, Deus não tem favoritos, e o seu amor pelos que são eloquentes e pelos simples é exatamente o mesmo. Cristo morreu por nós, e todos temos essa oportunidade. Agora vamos falar de sinceridade. Também gosto da história que o falecido Elmer Wheeler costumava contar. Foi na época em que eu apenas começava a subir no palco e ele já estava se aposentando. Uma noite ele estava no México tentando pegar um voo para algum outro lugar. Ele estava na cidade do México. Tinha se cortado no dedo e o dedo estava todo inchado. Ele estava num bar. O garçom disse: é melhor o senhor fazer alguma coisa nesse dedo. Pegou um copo, colocou gelo e espremeu um pouco de limão e disse a Elmer: agora o senhor coloca seu dedo nisso 3 ou 4 vezes. Acho que vai dar certo. Bem, um velho fazendeiro poderia ver o gelo e dizer: sabe, isso é bom senso. Vai diminuir o inchaço. A comunidade médica provavelmente não concordaria totalmente com essa abordagem, mas eles provavelmente diriam que o suco de uma determinada fruta funcionaria, e talvez o suco ajudasse mesmo. O médico poderia dizer que o efeito adstringente do limão talvez fosse útil. Juntem tudo isso e só quero informar que deu certo e o dedo sarou. Sabem, ao construir este negócio, acho que existe um princípio. Acredito que se pegarem as informações da ciência, dos médicos, que se usarem o bom senso do velho fazendeiro, que se pegarem toda a abordagem poética dos poetas, acredito que se juntarem tudo, vocês terão as chaves para construir este negócio.
quero lhes contar uma última história. E esta última história desta sessão é um esforço para resumir e chegar a um modo de lembrar as coisas que discutimos desde nossa boa noite inicial de hoje. Muitos anos atrás vivíamos em Colômbia, Carolina do Sul. Para lhes dar uma ideia de quanto tempo isso faz, meu filho, que agora tem 30 anos, tinha 3 anos e meio na época. Um sábado de manhã entrei na sala. Estava assistindo televisão. Naquela época, a televisão não era um lixo tão grande como é agora. Muita gente me pergunta se eu assisto televisão. Eu respondo, não. A maioria dos astros de televisão também não me assiste. Se eles não estão me ajudando em minha carreira, por que devo ajudar na deles? Quero dizer, isso é um jogo justo? Bem, continuando, entrei na sala e disse, filho, quer ir com o papai até a loja? Preciso comprar algumas coisas. Ele logo se levantou e disse, ótimo, papai. Vestiu seus sapatos e saímos. Fomos até a loja. Estávamos na frente da loja quando vimos uma caixa com bolas de borracha logo adiante. Ele correu até lá, pegou uma das bolas e correu de volta. Jogou a bola na sacola e ficou sorrindo como se tivesse passado por uma porta de girar sem fazer força, com outra pessoa empurrando. Ele parecia satisfeito consigo mesmo. Meu filho e eu nunca realmente conversamos muito sobre isso, mas estou certo de que quando lhe disse, vamos entrar na loja, e ele respondeu sim muito rapidamente, ele já estava usando a chave da projeção positiva. Ele imaginava que se entrasse com o papai na loja, iria ganhar alguma coisa, não sabia o quê, mas certamente ganharia alguma coisa. Nós entramos e ele achou que seria bom adotar uma ação física, o que fez com enorme entusiasmo. Usou 4 chaves em mim. Bang, 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 bang. Bem, eu me abaixei e peguei a bola da sacola. Eu disse, filho, você já tem uma dúzia de bolas em casa, não precisa de mais uma. Leve-a de volta. E entreguei a bola a ele. Meu filho olhou para mim e disse, papai, posso só segurar a bola? Bem, que pai teria eu sido se dissesse não? O menino só tem 3 anos e meio e você vai dizer, não, você não pode segurar a bola, leve-a de volta. Não havia mesmo jeito. Ele tinha feito uma pergunta subordinada. Uma pergunta subordinada é simplesmente qualquer pergunta a qual se responderem não, isso não quer dizer que tudo acabou. Simplesmente significa que existe um atraso. Muito bem. Então, papai, posso só segurar a bola? Eu disse, está bem, filho, mas não deixe cair e sujar, porque você não vai ganhar mais uma bola. Bem, ele não queria comprar a bola, só queria segurar um pouco. Andamos pela loja durante alguns minutos e nos aproximamos da caixa de bolas de borracha. Quando chegamos, eu tirei a bola das mãos do meu filho e a recoloquei na caixa. Eu disse, chega, meu filho, você vai deixar a bola cair, ela vai ficar suja e eu vou ter que comprá-la. Você não precisa de mais uma bola. Bem, aparentemente ele não estava me ouvindo, porque quando saímos andando veio correndo atrás de mim. Ele tinha pego a bola novamente e colocado na sacola. Desta vez estava com um enorme sorriso. Ele também era um vendedor persistente, mas eu também sou persistente. Então me abaixei, peguei a bola das mãos dele e voltei à caixa de bolas dizendo, filho, pela última vez, você não vai ter esta bola. Quando comecei a andar, olhei para baixo e o vi tão pequenininho. Naquela época, ele ainda não falava direito. Olhou para mim e disse, papai, eu gostaria que você me comprasse essa bola. Eu vou lhe dar um beijo. Sabem, esse era um evento iminente bem forte e certamente um estímulo. E falando sobre sinceridade, em minha vida nunca tratei com um vendedor mais sincero do que aquele menino de 3 anos e meio naquele momento. Acho que nem precisaria lhes dizer isso, mas vou contar. Naquele dia, adicionamos mais uma bola às 12 que já tínhamos. A partir de então, passamos a ter em casa 13 bolas de borracha. Muito bem. Em minha opinião, estas chaves ajudarão muito vocês na construção do seu negócio.